E aí galera, beleza? Nesse domingo a gente viu aí uma reportagem do Fantástico sobre o Cruzeiro, sobre alguns problemas aí que o Cruzeiro vem tendo nesses anos aí, nesses últimos anos. A reportagem do Rodrigo Capello, que foi noticiado os problemas financeiros do Cruzeiro e algumas coisas bem erradas que estão acontecendo lá. O Cruzeiro, nesse último ano, aumentou sua dívida de 384 milhões para 520 milhões. É um aumento muito grande assim, se você for pegar o horizonte de tempo que aconteceu isso. Teve uma questão de repasse de porcentagem de jogadores também para um empresário. O caso do Estevão, um menino lá de 11 anos, da base do Cruzeiro. Essa negociação que é proibida, né, pela Lei Pelé e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Também nessa negociação tem envolvido direitos do Gabriel Brazão, o goleiro, o atacante David, o Raniel, o Kaká, que subiu há pouco para o time principal, o Murilo também, zagueiro. São promessas aí do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro poderia ter muito mais frutos com esses jogadores, talvez, do que se acontecesse negociações como essa. A FIFA, desde 2015, ela não permite que empresários tenham direitos de jogadores. Esses direitos devem ser somente dos clubes. Também tem o caso desse empresário aí que ocorreu a negociação, ele não ser credenciado na CBF, o que também é uma coisa meio estranha. E sobre isso, o Cruzeiro pode sofrer uma punição tanto com multa, uma advertência também, e também pode ocorrer aí a proibição de contratar jogadores, né? Negociar jogadores e credenciar outros. O Cruzeiro hoje, ele tem um time caro que antes estava dando resultados em campo. Então isso poderia estar maquiando alguma coisa que agora veio à tona. O Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil aí nos 2 últimos anos. Esse ano foi campeão estadual. Então, aos olhos da torcida e da imprensa, esses outros problemas internos, eles são um pouco escondidos pelos títulos. A situação lá no Cruzeiro é bem crítica. É preocupante porque as finanças vão de mal a pior. Tem também o caso da venda do Arrascaeta, que foi credenciado como ano passado e só foi concluída esse ano. Então, o torcedor fica bem chateado, né? É uma coisa que preocupa bastante. O torcedor que realmente vê as coisas racionalmente, ele vê que a situação não é das melhores. Ontem a gente teve uma coletiva aí do presidente e do dirigente para responder sobre essas coisas, e a resposta é meio que o Cruzeiro é perseguido pela Globo, perseguido pela mídia hoje. E será que é isso realmente? Será que a gente está só querendo negar alguma coisa que a gente está vendo que é verdade? Assim, é muito triste mesmo essa situação. O Cruzeiro é um time muito, muito rico de história. O Cruzeiro é um time rico de dinheiro também. É um time que sempre foi grande. E acontecer coisas assim... A gente sabe que o futebol é um meio muito sujo de todos os clubes. Isso não é querendo passar pano pro Cruzeiro, não, mas todos os clubes acontece isso. Então talvez isso seja uma coisa que possa estar abrindo os olhos aí do povo para olhar para os outros clubes também, para perceber que essas coisas acontecem e tá tendo mais investigação. A gente está de algum jeito tentando melhorar esse meio do futebol, né? Porque é um esporte que todo mundo gosta, a gente ama, e essas coisas deixam a gente muito triste. Eu, por exemplo, tenho afastado muito dessas coisas de clubes e tal. Me deixa muito triste esses assuntos em relação a essa sujeira do futebol. É uma coisa que me faz querer afastar um pouco desse meio, mas o jogo não deixa, porque eu gosto muito, sempre gostei. Então o Cruzeiro, que tem o apelido de Raposa por causa de um dirigente que era tão esperto quanto uma raposa e tal, essas coisas, aí hoje a gente tem
esses problemas aí que não representam isso. Isso não representa o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito maior que essas coisas. No Estatuto do Cruzeiro tem uma previsão de afastamento para casos como esse, que aconteçam irregularidades nos atos dos presidentes e dirigentes, né? Isso aí a gente não sabe como vai acontecer com a atual gestão, né? E acima de tudo, será que isso está representando? Será que o campo está refletindo isso que está acontecendo? Me parece que essa investigação está acontecendo aí há 2 meses. O que aconteceu com o futebol do Cruzeiro nos últimos 2 meses? O Cruzeiro perdeu para o Emelec, o Cruzeiro estreou mal no Brasileiro, a gente está na 6ª rodada e o Cruzeiro ainda está mal no Brasileiro, o Cruzeiro está mal na Copa do Brasil. Então essas coisas todas estão refletindo em campo para o Cruzeiro. Hoje a situação, tanto em campo quanto administrativa, é meio crítica, porque o Cruzeiro corre risco de ser eliminado na Libertadores, pegou na chave o atual campeão, tem na sua chave também o Boca Juniors. No Brasileiro busca uma recuperação aí que tá complicado, o time não vem jogando bem. Então tem uma história também de racha no elenco, aí soma essa história e são crises e crises mais no Cruzeiro. Quanto ao futebol, o time tem aí essa parada para a Copa América, vai parar aí mês que vem não, vai parar aí no começo do mês que vem, mês que vem. E aí o time pode se ajustar em campo, mas e administrativamente? Não tem essa parada. Não tem... O clube continua rodando, não tem férias, não tem nada. Então isso é uma situação que precisa ser resolvida e logo. A gente sabe que todos os clubes têm dívidas e isso é muito difícil de pagar, porque é muito dinheiro, mas o Cruzeiro tem ganhado um bom dinheiro. Então tem que se afastar dessas coisas ruins que estão acontecendo e se voltar para resolver esse problema. Acredito que todo mundo espera que essa situação se resolva, porque é muito ruim isso, e que o Cruzeiro possa voltar a figurar aí na mídia, possa voltar a brilhar no Brasil, chamar atenção não por causa de coisas ruins como essa, mas por causa dos seus títulos em campo e dos grandes jogos. É um time que começou o ano como um dos melhores do Brasil, se não o melhor. É um time que tem muito potencial e está sendo freado por coisas negativas. Espero que isso tudo melhore e que o Cruzeiro possa voltar a brilhar. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta aí o que vocês acham dessa situação toda. Eu, minha parte, acho muito triste. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Valeu!